E aí, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu tô com o projeto Roguelike aberto aqui, porque vai servir de base para o que a gente vai aprender hoje aqui, tá? Mas é o seguinte, nesse vídeo a gente vai aprender talvez um dos conceitos mais importantes da programação usando aqui o Game Maker, né? No geral, desenvolvimento de jogos, né? Porque a gente está lidando aqui com pixel art, né? A gente vai aprender a mexer com resoluções aqui no Game Maker, né? Resoluções de tela, a gente vai entender um pouco sobre isso, câmera, né? Por que que dá aquela distorção? E nesse vídeo a gente também vai criar aqui um exemplo de câmera, né? Que você vai poder utilizar basicamente em todo jogo, que é uma câmera perfeita, né? Bom, então vamos começar de fato aqui. Esse projeto ele já tem aqui de fato uma câmera mais ou menos perfeita, né? Mas é o seguinte, como é que funciona isso daqui? Quando você está lidando com Game Maker, você já viu, acho que sim, em alguns jogos ou nos seus próprios projetos, que são aquelas quebras de imagem, aquelas quebras de pixels. O pixel ele não escala direito, ele fica deformado, fica feio, né? Existem jogos que usam isso como um certo charme ali para a arte do jogo, mas cara, normalmente isso não fica bom quase nunca assim, né? Então, a gente vai estar entendendo o que que é isso, por que que acontece, como que a gente resolve isso de fato, né? Eu vou estar fechando isso aqui, é o seguinte. No Game Maker a gente tem aqui o nosso viewport, né? Que é a nossa câmera, né? Que é o viewport sem câmeras. Deixa eu abrir o viewport 0. A gente marca aqui como visível. E a gente tem aqui a altura da nossa câmera e a altura, o tamanho e a altura do nosso viewport. Por que que causa essa distorção, Guilherme? Pensa comigo. Quando você fala o seguinte aqui para o computador, vamos supor que eu quero rodar esse jogo em 1280 para o 720. Essa vai ser a resolução do meu jogo de fato. E a minha câmera ela tem um valor que não é divisível de forma inteira por esse valor do viewport, acaba que causa essas distorções, essas quebras nos pixels, né? Por quê? Um pixel é o menor tamanho de um display, é o menor tamanho de uma tela digital. Então, quando isso acontece, o computador vai tentar dividir um pixel por um valor quebrado. Por exemplo, ele vai tentar dividir isso por 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Isso não existe. Não existe 1.7 pixels, não existe meio pixel. Existe um ou dois pixels. O 1 já é o menor tamanho. Então, você somar mais um pixel, que é o menor tamanho, vai dar 2. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar atento. O valor do seu viewport a câmera, né, o tamanho da sua câmera, ela tem que ser divisível de forma inteira pelo seu viewport. Por exemplo, eu coloquei aqui 1280. Quanto é que eu teria que diminuir para que aquela câmera não ficasse perfeita? Então eu teria que pegar 1280, que é a resolução que o jogo está rodando, tá? E dividir por 2. Perfeito, 640. A altura aqui é 720, também a resolução. Então, eu venho aqui 720, divido por 2. Perfeito, 360. Eu já havia deixado essa câmera perfeita, né? Só que isso aqui não é dinâmico, isso não é legal da gente fazer. Por quê? E se o usuário quiser mudar o tamanho da resolução dele, igual qualquer jogo permite, para 1080p, 1920 por 1080, e aí o que que você faria? O seu jogo daria ali problemas, né? Então, a gente vai estar entendendo aqui de fato, né? Bom, nesse projeto aqui, eu tenho um objeto que cuida da minha câmera, tá? Ele cuida aqui de fato da minha câmera. Eu vou apagar esse objeto. Nossa, Guilherme, você vai refazer tudo? Sim, eu vou refazer tudo do zero aqui. E outra coisa, a gente não vai editar a nossa viewport, a nossa câmera, pela o editor da ROM. A gente vai desabilitar isso daqui, ó. Vou vir em viewport sem câmera e desabilita. A gente não vai utilizar isso por aqui. A gente vai fazer tudo de forma dinâmica. Olha só como é que ficou meu jogo. Terrível, não é verdade? Deixa eu ver se está tudo desativado mesmo. Tá tudo desativado, né? Então, mas não era para isso aqui estar dando tanta distorção assim, né? Mas ok, deixa eu só lembrar se eu fiz mais alguma coisa. Não, ele deve estar dando isso porque sim, né? Deve ser algum tipo de bug, mas ok. Vamos lá. Então, eu vou estar criando aqui um objeto para câmera, tá? Então, obj câmera. Perfeito. Essa aqui vai ser a nossa câmera, ela que vai controlar a resolução, ela que vai controlar a viewport, tá? Perfeito. Eu vou adicionar aqui um evento de create nela, tá? Primeiro, vou estar aumentando aqui a nossa resolução. E é o seguinte, primeiro de tudo a gente tem que saber em que resolução o jogo está rodando, né? Então, vamos setar aqui duas variáveis, uma para a largura da resolução e outra para a altura da resolução. Então, vem aqui, resolution, vamos fazer em inglês mesmo, width, tá? Que é
a largura da resolução. Vamos rodar primeiro esse jogo em 1280, tá? E a altura 720, tá? Você pode mudar aqui as nomenclaturas para a forma que você quiser, tá? Eu vou estar fazendo em inglês aqui porque eu normalmente programo em inglês, às vezes eu faço em português para ficar mais fácil, mas eu sou mais acostumado a fazer em inglês mesmo, tá? Então, essa é a resolução de fato que o nosso jogo vai rodar, tá? Essa resolução, essa não é o tamanho da nossa câmera. Agora, de fato, eu vou criar o tamanho da minha câmera, tá? Para ficar mais dinâmica aqui, eu vou criar ela como uma variável global, tá? Uma variável global, ela pode ser usada em qualquer objeto, em qualquer lugar, tá? Porque ela é global, sem fazer nenhum outro tipo de requisição, tá? Então, global, ponto. Vou chamar de view widget. Esse é de fato o tamanho da minha view, da minha câmera. Você pode chamar de câmera, widget, não faz diferença, tá? É igual o quê? Resolution widget, tá? Dividido por algum valor que vai ser a escala da minha resolução. Então, vou criar aqui, ó, resolution scale, tá? E aqui em cima, resolution scale é igual a 2, tá? Então, eu vou pegar esse tamanho aqui e vou dividir por 2. Esse vai ser o tamanho da minha câmera de fato, né? Porque a gente vai trabalhar aqui com resoluções 16:9, tá? Que é o padrão na maioria dos monitores, tá? Mas o seu jogo também vai funcionar em outras, 4:3, 16:10. A única diferença é que vai criar barras pretas em quem não tem aquela resolução, que é normal. Isso é uma coisa que aí não tem muito como impedir, né? Porque isso faz parte do nosso monitor. Vou duplicar isso aqui e vou criar uma para altura. Resolution Height vai ser dividido por Resolution Scale. Perfeito. O que eu fiz aqui? Por enquanto não vai mudar nada, né? Eu vou até colocar esse objeto aqui na minha sala, né? Vamos ver aqui em Instances, câmera. Vamos colocar esse objeto lá. Olha só, não mudou nada, né? Porque a gente não fez as mudanças. Perfeito. O que a gente vai fazer de fato aqui agora é o seguinte, né? O que a gente fez aqui? Vamos entender. Então tá, a gente setou aqui, ó. Eu quero que meu jogo vai rodar 1280 por 720. A escala vai ser 2. O que é essa escala? O tamanho da nossa câmera é quanto ela vai dividir pela resolução para que aceite a câmera, tá? 2 é um número inteiro, você pode dividir por 1, você pode dividir por 3, 4, isso depende do tamanho do seu jogo, do tamanho da sua pixel art, tá? Então, fique atento a isso, tá? Não divida por 1.3, 1.4, porque isso vai dar aquelas quebras que eu falei. A gente não quer essas quebras aqui, não é? Então, perfeito. Depois eu criei aqui uma variável para minha view, que vai ser a divisão delas, tá? Perfeito. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou falar que o tamanho da minha janela é o tamanho da minha view multiplicado pela escala. Por quê? Como eu estou rodando isso aqui nessa resolução, como é que eu faço? Eu teria que fazer o seguinte. Windows Set Size, que é para eu setar a altura. Qual que eu vou setar aqui? Como a resolução está em 1280 por 720, o tamanho da janela tem que estar em 1280 por 720. Tem que ser igual, né? Então, o que eu vou fazer? Global.viewWidth, né? Essa vai ser a largura da minha janela, multiplicado por Resolution Scale, para que dê de fato ali o valor inicial, tá? Global.viewHeight multiplicado por Resolution Scale. Perfeito. Se for rodar agora, olha só, ele já está aqui, criou a janela desse tamanho, mas o meu jogo está todo errado, ele está bugado. Por quê? Porque a gente só falou o tamanho da nossa janela, né? A gente não falou o tamanho da nossa tela onde vai o jogo, né? Porque o Game Maker ele tem a surface, né? As surfaces são as nossas superfícies onde o jogo é desenhado, né? A gente tem a padrão que é a Application Surface, que é o que aconteceu aqui, que ela está quebrada, né? Ela está em outro tamanho. Então, o que a gente vai falar para a Application Surface é, fique no tamanho da janela. Então, vamos lá. Vamos vir aqui, né? Surface Resize. Qual application, ou qual surface eu quero mudar o tamanho? A Application Surface, que é a própria do Game Maker, é a padrão do seu jogo é desenhado. Qual que é o tamanho dela? Eu posso só copiar isso aqui, ó. Ela tem que ser Global Width vezes Resolution Scale e Global Height vezes Resolution Scale, tá? Então, só vou copiar aqui. Olha só, colei. Se eu for rodar o meu jogo, eu coloquei um 6 no final, o jogo não vai rodar. Vamos rodar o jogo. Olha só, a minha tela já se esticou aqui e já está certinha da forma que eu quero, né? Só que a nossa câmera ainda não tem nenhum tamanho, né? Mas nosso jogo já não está
quebrado, né? Perfeito. Agora vamos falar de fato o tamanho da nossa câmera. Para isso, não adianta eu vir aqui e colocar câmera, set, view, size, porque não vai funcionar. Por quê? Porque a nossa view ainda não está habilitada, né? Lembra que a gente desabilitou aqui na sala? Então a gente vai habilitar de fato, né? Para ficar dinâmico, tá? Eu vou adicionar um evento aqui, order, tá? Home start, o que esse evento faz? Toda vez que a nossa sala startar, ele vai lá, vai habilitar a nossa view para que funcione em todas as salas. Então eu vou vir aqui, ó, view enable é igual a true, ou seja, a minha view agora está habilitada. View visible, que é o zero, né? Normalmente a gente usa o zero, mas você pode criar uma variável própria para isso, para funcionar em todos. É igual a true, então ele também vai ser visível. Vamos rodar isso daqui. Olha isso, né? Ele ainda não está setando câmera. Então o que a gente vai fazer de fato aqui é setar uma câmera para o nosso jogo, né? Então eu vou adicionar um outro evento aqui, que vai ser o evento de step, vai ser o end step, tá? O que o end step faz? O end step é diferente do step, né? O step ele roda em todo frame ele exato, né? O end step vai rodar um frame à frente, né? Como se ele fosse o último frame, né? É literalmente o último frame. Então ele vai rodar em último, tá? E aqui eu vou fazer de fato o tamanho da minha câmera. Eu tenho que sempre estar setando para que não tenha distorção, né? Então, câmera, set, view, size, qual câmera, view, câmera 0. Novamente, você pode setar uma variável própria para qual câmera você está alterando, tá? Qual altura, qual largura, né? Global.viewWidth, global.viewHeight. Vamos rodar o jogo? Olha só, ele já criou aqui pra mim, se você ver, ele já não mostra o final ali pra mim, né? Se eu quiser deixar essa câmera menor, como é que eu faria? A Resolution Scale é 3, não 23, pelo amor de Deus. 3. Olha só, o jogo já deu um zoom aqui na câmera pra mim. Ele não quebrou pixels, a janela continua do tamanho que eu acertei, porque é essa a minha resolução. E ainda continua funcionando, e eu posso fazer isso para 4, 5, eu não sei o tamanho do seu jogo. Você pode aumentar aqui, né? Vou deixar em 3, tá? Ô, Guilherme, mas está funcionando de fato mesmo? Vamos ver isso aqui então, se está funcionando. Vamos colocar outra resolução. Eu tenho aqui uma lista de resoluções, olha só. Vamos testar outra resolução? Vamos testar... Essa aqui é 16 por 9 tamanho. 1600 por 900. Vamos vir aqui, ó. 1600 por 900. Vamos rodar? Olha, tá maior. Continua perfeitinho. A gente não teve quebra de pixels, né? A gente continua com o nosso jogo funcionando, né? Vamos fazer agora para seguir o player aqui, porque eu vou estar te ensinando também uma forma de seguir para que também não tenha nenhum tipo de distorção, né? Então a gente vai seguir de fato aqui. Mas se você vai ver, ele já não está tendo mais quebras, independente da resolução que você coloque, tá? Então vamos fazer seguir aqui para depois a gente mexer em mais coisas e ver realmente como está funcionando, tá? Então, para seguir o meu player aqui, ó, eu vou criar uma variável aqui chamada viewTarget, que é o alvo da minha câmera. Eu estou falando que é o player, tá? Que é o que ela vai seguir de fato. Aqui no endStep você pode colocar aqui mesmo, tá? Eu vou checar o seguinte, se instance existe, viewTarget, né? Eu ia colocar o player ali, mas... Então, se ele existe, eu posso seguir ele. Aqui eu vou criar algumas variáveis que vai ser o x que ele vai seguir, né? E o y que ele vai seguir o meu play. Então, eu vou vir aqui, ó, var x1 é igual a viewTarget. Então, eu quero que siga o x do meu player menos global.viewWidth dividido por 2 para que fique centralizado no meio, né? Vou duplicar isso daqui. Height. Y, né? Perfeito. Agora eu tenho que travar essas duas variáveis aqui porque elas não saem da tela, né? Não saem da nossa câmera. Então, x1 é igual a clamp. O clamp ele limita, né? É uma variável que serve para limitar. Então, você passa qual valor. O mínimo que esse valor tem que ter. Então, ele não pode chegar menos que isso. Que vai ser 0, né? Que é o início da nossa tela. E o máximo que é igual a onEdit menos global.viewEdit, né? Para que ele trave no final da nossa sala, para que ele não vá mais que isso, né? E aqui eu duplico, mesma coisa, só que para o y agora, height, y, y. Agora eu falo
seguinte, câmera, set, view, pose, que é a posição, view, câmera 0, onde eu quero, x1, y1. Vamos rodar isso daqui. Olha só, se eu for andar aqui, você vê que ele já segue o meu player aqui. Não tem nenhuma quebra de imagem, né? Olha só, sem quebra de pixels, né? Nosso jogo tá normal aqui funcionando. Perfeitinho, né? Agora a gente pode começar a testar, né? Ver aqui como é que tá funcionando. Eu vou vir aqui, ó, Game Options, Windows, Gráficos, e o meu já está habilitado, que é o Allow Full Screen Switch. O que é isso? Por padrão no Windows, né? O comando para ativar o full screen em quase qualquer software no Windows é o Alt Enter, né? Então, isso aqui você está falando para o Game Maker que ele está habilitando essa função, né? Então, se eu for rodar o meu jogo, se o seu não tiver habilitado Habilite, eu dou Alt Enter. Você vai ver que o meu jogo ele continua certinho. Ele não teve quebra de pixels, independente do tamanho do seu monitor. Olha só, eu não sei se o OBS está pegando certinho, mas ele não tem quebras de pixels nenhuma. Se eu voltar, continua não tendo. Ah, Guilherme, e se eu colocar uma resolução que é muito menor que o meu monitor? Vamos testar isso aqui então? Vamos ver uma outra resolução aqui. Não, calculadora não. Aqui, ó, 1024 por 768. É uma resolução 4x3. O meu monitor não é 4x3. 1024 por 768. Vamos rodar. Olha só. Tá tendo quebra? Não. Vamos deixar em full screen? Vamos. Cadê as quebras? Pô, Guilherme, mas criou barras laterais. Por que criou essas barras laterais? Porque o meu monitor, ele não é um monitor 1024 por 768. Ele não é um monitor 4x3. Ele é um monitor 16x9. Em quem tem um monitor 4x3, isso não vai dar problema. Ele não vai ter essas barras. Vai estar escalado corretamente. Para mim, teve porque eu não tenho. Se eu for sair, ele continua funcionando normal. Vamos testar outra. Vamos testar uma, sei lá, vamos testar uma bem pequena. 800 por 600. 800 por 600. Olha só, o meu jogo, ele não tem nenhuma quebra. Ele vai escalar sempre da forma correta. Agora eu vou deixar na minha resolução atual. 1920 por 1080. Olha só. Agora o meu jogo está aqui em 1080p, funcionando certinho, né? Bem legal. Eu posso deixar em 720, 1280 por 720, né? Opa, hoje está foda. 1280 por 720, que é um valor comum aí que as pessoas utilizam, né? Caso você não queira deixar o jogo em full screen e essas coisas, né? Mas se você vê que ele já não tem quebra de imagem nenhuma. Ah, Guilherme, mas eu quero que minha câmera seja suave. Essa câmera não tá suave. Por isso que não tá dando quebra. Será que é por isso? Vamos vir aqui e vamos fazer uma câmera suave. Como é que eu faria uma câmera suave nesse sistema aqui? Primeiro eu vou pegar a posição que tá o meu X e o Y na minha câmera. Então eu vou vir aqui, ó, vá CX igual a câmera get view X, view câmera 0, tá? Vou fazer isso mais rápido porque já mostrei isso diversas vezes, né? Vamos pegar o Y também. Vamos vir aqui, ó, no Create, vamos criar uma variável para controlar a velocidade da nossa câmera. View Speed 0.1. Vai do 0 a 1, tá? O 1 é o mais rápido e o 0.0001 é o menor, tá? Então, seguinte, aqui onde vai o X, eu vou colocar um LURP. O que o LURP faz? O LURP pede para você o primeiro valor inicial, né? O segundo, que é o que ele vai fazer, esse valor chegar, então ele vai pegar um valor que você colocou inicial, vai fazer com que ele chegue em outro a uma certa velocidade, a uma certa quantidade. Então eu quero que o CX, na real, chegue no X1 a uma velocidade que é a view speed. E aqui a mesma coisa no Y, né? LURP, só que aqui o CY vai chegar no Y1 a uma view speed. Vamos ver se eu coloquei certinho. Coloquei. Agora, se eu for rodar, olha só, minha câmera está muito mais suave e não está tendo nenhum tipo
de quebra aqui, né? Então você vê que esse sistema aqui de fato funciona, né? Essa câmera perfeita, né? As câmeras Pixel Perfect realmente funcionam aqui, né? Então você vê que não vai ter nenhum tipo de quebra, né? Bem legal esse sistema aqui, né, cara? Vamos deixar mais completo ainda? Vamos vir aqui, ó. Vamos falar que o display, né? Nossa tela vai ter esse tamanho, né? Para você desenhar a interface sem nenhum problema. Display set size, global.viewEdit, global.viewHeight. Você não precisa escalar ele aqui, tá? Não vai ter problema. Não dá nada aqui, mas vai funcionar perfeito. Uma coisa aqui, para ficar bem atemporal esse vídeo. Se você usa uma versão antiga do Game Maker, tá? Não sei por que você faria isso, até porque o Game Maker hoje em dia é free, né? Mas se por acaso você use uma versão bem mais antiga, antigamente o Game Maker ele não centralizava a janela de automático, né? Porque aqui ele está centralizando para a gente, né? Quando a gente muda a view, né? Caso o seu ainda esteja acontecendo isso, você vem aqui, seta um alarme, tá? Pode ser o 0 mesmo, com o menor valor possível, que é 1. E nesse alarme, você vem aqui, ó, alarme 0, você centraliza a sua tela, um Windows Center, tá? Aí ela vai centralizar rapidinho ali, normal, né? Foi até mais rápido agora, né? Se você for parar para pensar, né? Olha só, foi bem mais rápido. Deixa eu tirar para ver se vai. Você vai ver que ele dá uma piscadinha, né? Mas, ok. Bom, basicamente é isso, tá? Mas, Guilherme, eu não quero esse tipo de resolução, eu quero outros. Você pode colocar qualquer resolução aqui, tá? Só fique tranquilo em escalar essa resolução, só pense nisso, fique tranquilo, não faz nem sentido. Em dividir por números inteiros, tá? Caso o seu jogo não seja em full screen, porque é interessante que seja sempre inteiro para que não tenha nenhum tipo de quebra, tá? Se você não liga para as quebras, tudo bem, mas tem muita gente que liga, tá? Fica estranho, não fica um jogo profissional, tá? Então, fique atento a isso, deixe o seu jogo aí certinho, né? Bom, por esse vídeo é só, tá? Esse vídeo foi muito mais uma conversa aqui sobre câmeras do que qualquer outra coisa, tá? Esse é um vídeo super importante, tá? Uma aula super importante aqui pra você, tá? Cara, ainda tem coisa sobre isso daqui, tá? Mas esse sistema aí vai ser perfeito em basicamente qualquer resolução que você colocar, tá? Depois é só você fazer uma interfacezinha para mudar a resolução, mas isso é o de menos, né? Essa parte mais fácil. E tá mudando aí dinamicamente para você, né? Mas, basicamente, é isso, né? A gente fez aqui bastante coisa sobre resolução. Se você quiser aprender mais sobre Game Maker, né, cara, que isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem aí um link na descrição que você pode estar acessando, tá? Um curso de Game Maker super completo. Então, é isso. Por favor, se inscreva nesse canal, tá? A gente está quase chegando a 1000 inscritos, tá? Então, se você puder se inscrever para a gente estar completando isso aí até o fim do ano, seria ótimo, tá? Então, por esse vídeo é só e até o próximo.